Boa tarde, pessoal aqui do auditório, lotado como sempre, no Rio de Janeiro. Então, hoje nós vamos ter outra aula curta, um pouco reduzida por causa do simulado, né? E, bom, vai acabar encaixando bem, porque na aula passada nós vimos alguns conceitos teóricos, mas faltou fazer exercícios, e tem vários exercícios bons aqui na aula 14. Então, nem todos eu tenho decorado. O pessoal aqui do auditório vai me ajudar a resolver. Vocês aí também podem me ajudar, né? Pelo menos em pensamento. Tá bom, nós fizemos o número 1, né? Tem vários aqui legaisinhos. A gente podia começar com o número 2 mesmo. O número 2 é assim. Tem gente aqui no auditório que está sem os enunciados, né? Ups. Então, seja ABCD um quadrilátero convexo, eu vou fazer um rascunho primeiro. ABCD é um quadrilátero convexo, tal que BAD igual a BCD igual a 90 graus. BAD igual a BCD igual a 90 graus. Viu como é bom fazer o rascunho primeiro? Depois a gente faz um desenho melhor. E eu tinha que ter botado o A aqui, né? Tá. Sabendo que a bissetriz do ângulo BAD, a bissetriz do ângulo BAD é paralela a BC, então essas duas são paralelas, perpendicular a CD, então essa aqui é o que parece ser uma consequência, né? Porque se esse ângulo é 90 graus, para isso aqui ser paralelo a isso, é claro que isso aqui vai ser perpendicular a isso, né? Intersecta BD em E, intersecta BD em E. Prove que AE menor do que a metade de CD. Então, eu acho uma boa ideia a gente fazer um rascunho e depois tentar construir ou tentar melhorar a figura. Eu já falei para vocês como é importante fazer boas figuras, né? Então, vamos pensar aqui primeiro em desenho geométrico. Se fosse um problema de desenho geométrico, como é que a gente constrói um quadrilátero desse tipo? Parece uma boa ideia começar com o vértice A, né? Porque tem uma bissetriz lá, tem um ângulo reto, né? Vamos começar com o vértice A, vou fazer o vértice A aqui. Então eu já faço um ângulo reto para o vértice A e já desenho também a bissetriz, né? Então, como A é 90 graus, cada um desses aqui tem 45 graus. E tá, a gente põe o B em algum lugar para cá. De fato, a gente ainda pode arbitrar a posição do B, né? Concorda, Matheus? Colocar em qualquer lugar, né? Porque, exatamente, não tem nenhum tamanho definido aqui, e um tamanho eu posso definir de forma arbitrária. Pode ser a minha unidade de medida, por exemplo, né? Então,
a posição do ponto B, eu posso colocar onde eu quiser. Agora, o que eu faço? Eu sei que BC tem que ser paralela à bissetriz, né? Então, traço uma paralela à bissetriz. Tá bom. Traço uma paralela à bissetriz. Então, eu sei que o ponto C tem que estar em algum lugar dessa paralela. Aqui já vem a primeira decisão, né? Onde eu ponho o ponto C? Do lado de cá ou do lado de lá? Para cá, por quê? Por causa do rascunho, mas sei lá, de repente o meu rascunho, né, não tem todas as possibilidades. Será que tanto faz? Será que aqui dá um tipo de figura, aqui dá outro tipo de figura, e ambas as figuras são válidas? São coisas que é bom a gente perguntar, né? Aí a gente volta para o enunciado. Espera aí, tem alguma coisa no enunciado que fixe melhor essa figura? O quadrilátero é convexo, isso é bom, né? Porque para ele ser convexo, realmente o C não pode ficar aqui do lado de baixo, na parte de baixo, certo? Porque o D tem que estar ali, né? Para esse ângulo aqui ser 90 graus, D tem que estar por aqui. Se o C estiver para baixo aqui, o quadrilátero não vai ser convexo. Então, beleza. Então, a gente já pode descartar, né? E agora, me parece que o C a gente também pode arbitrar agora, não? Deixa eu ver. Porque o ângulo em C tem que ser 90 graus, certo? Agora, ver se vocês concordam. Eu posso chutar um ponto C qualquer aqui e traçar uma perpendicular a essa reta que vai ser a reta BC, passando por C. Eu decidi colocar o C mais perto do A. Perdão, o B mais perto do A. Porque a figura estava saindo do papel. Isso aqui é paralelo. Agora eu chuto um ponto C. Traço a perpendicular. Vai ser automaticamente perpendicular aqui também, né? Porque elas são paralelas. E aquele ponto lá de cima é o ponto D. Concordam? Então, consegui fazer uma boa figura para o problema. Ok? Para concluir o enunciado, esse aqui é o ponto E. Certo? Esse é o ponto E. E eu quero provar que AE é menor do que a metade de CD. Beleza? E aí, como é que a gente faz isso? Tem um ângulo aqui de 90 graus também, né? Então, todo esse aqui é 45 graus também, certo?
Estou um pouco incomodado com isso aqui que está meio torto, mas eu vou deixar assim. Tá. Então, a gente pensou um tempo aqui, a câmera ficou fora do ar, claro, o pessoal de casa pensou também, né? E, enfim, apesar de que eu tenho certeza de que deve ter uma solução bonitinha para esse problema, eu acho legal transmitir para o pessoal que está assistindo isso e para vocês que estão aqui, que isso é algo que às vezes ocorre na prática. Você está lá numa prova, fazendo uma Olimpíada, né? Você gosta de geometria, você está bem preparado com geometria, você faz lá uma figurinha bacana, você tem alguma intuição sobre a figura, mas você não consegue finalizar, né? E aí o que você faz? Você pode até continuar tentando achar uma boa solução, mas na hora da prova, na hora que você tem tempo limitado para resolver o problema, né, não parece uma boa ideia você insistir muito tempo na mesma estratégia, né? Se você fica um tempo na estratégia, não funciona, tenta uma outra estratégia para ver se você consegue resolver mais rápido. E esse é um problema que tem muitos ângulos de 90 graus e tem uns ângulos de 45 graus que também são conhecidos. Então, é um problema que, enfim, parece ser atacável por trigonometria. Então, foi o que aconteceu aqui. A câmera estava desligada, então vocês não viram. Mas a gente ficou um tempo, fizemos uns traçados aqui, a gente tentou resolver, não conseguimos. É bem provável que alguns de vocês tenham visto uma construção que resolve o problema rápido. Pode ser, né? Que alguém tenha visto isso e aí resolveu, beleza. Mas aqui, no auditório lotado aqui do Rio, e várias mentes brilhantes aqui pensando, né? E eu também pensei um pouco, né? E a gente não conseguiu. E aí uma hora a gente falou, bom, vamos ganhar tempo aqui, a gente quer resolver outros problemas hoje ainda. Vamos ver se trigonometria resolve e, de fato, a trigonometria resolve esse problema sem muita dificuldade. Tá? Então, as contas já estão aqui para facilitar. Deixa eu só explicar como é que eu fiz essas contas. Primeiro foi isso. Eu chamei o BD de 1, eu posso usar qualquer segmento como minha unidade de medida. BD igual a 1. E também chamei esse ângulo de alfa. E se esse ângulo é alfa, como esse daqui... Bom, aqui a gente completou a figura, né? De fato, eu nem precisava completar a figura, mas agora que já está completada, como aqui é 45 também, esse ângulo aqui é 45 graus mais alfa. Esse aqui de cima é 45 graus menos alfa, claro. Certo? E esse é 45, 45. Então, o AD... Bom, primeiro o CD. CD é só olhar para esse triângulo aqui, né? Ele é cosseno alfa, certo? O CD é cateto adjacente com alfa e a hipotenusa vale 1. Analogamente, esse AD aqui vai ser o cosseno do 45 graus menos alfa, certo? Para calcular o AE, a gente faz lei dos senos. Essa foi a coisa mais sofisticada que a gente usou aqui, lei dos senos. Nós fizemos aqui uma aula em que eu falei um pouco da utilização de lei dos senos para resolver problemas. Está aqui mais um exemplo, né? Um lei dos senos, nesse triângulo aqui, o AE sobre o seno de 45 graus menos alfa tem que ser igual ao AD dividido pelo seno deste ângulo. Só que o seno deste ângulo este ângulo é a soma desse com esse. Então dá 90 graus mais alfa. Ok? Isso significa que o AE é o AD, que é cosseno de 45 menos alfa, vezes o seno de 45 menos alfa, dá isso aqui, certo? E o seno de 90 graus mais alfa é a mesma coisa que o cosseno de alfa, tá? Isso você pode fazer. Basta uma figurinha do círculo trigonométrico para a gente se convencer disso. Isso aqui é alfa.
seno desse cara é a mesma coisa que o cosseno do alfa, tá? Que o seno desse cara aqui é isso aqui, que é a mesma coisa que o cosseno de alfa, que fica aqui, né? Tá? Ou usa a fórmula de adição também. Então, esse é o cosseno alfa. E aí eu já coloquei a condição, tá? Isso aqui já é o que eu quero, tá bom? Eu quero que esse AE seja menor do que CD sobre 2. Então, fica cosseno alfa sobre 2. Então, eu gostaria que isso aqui fosse verdade. Essa desigualdade fosse verdade. Só que essa desigualdade é equivalente a... Aí multipliquei em cruz. E aqui eu já... Porque aqui esse 2 fica 2 seno de uma coisa, cosseno da mesma coisa. Isso é o seno do dobro, certo? Então, ficou seno de 90 graus menos 2 alfa. E do outro lado ficou cosseno ao quadrado de alfa. E aí é só usar... Bom, o seno de 90 graus menos uma coisa é o cosseno da coisa. Então, o cosseno de alfa tem que ser menor ao cosseno ao quadrado de alfa. Só que o cosseno de alfa é cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Não? Por exemplo, é uma das fórmulas é essa. E isso aqui ser menor do que o cosseno ao quadrado de alfa é a mesma coisa que dizer que o seno ao quadrado de alfa é maior do que zero. O que é verdade, porque o alfa é um ângulo agudo. Tá? Então, confesso que eu não me orgulho muito dessa solução aqui, né? Enfim, é até a ideia desse curso, a ideia, não, a maior parte desse curso, pelo menos, é a gente usar a geometria mais clássica, etc. Mas isso também é um curso voltado para a Olimpíada, né? E quando você está lá na prova, você tem que ganhar os pontos, né? Vale o que tiver ao seu alcance. Então, isso aqui é um recurso válido, que nesse caso funciona super bem, né? Para nós foi mais rápido fazer isso do que descobrir uma construção mais esperta. Tá? Muito bem. O tempo voa, né? Agora eu tenho duas possibilidades. Eu vou fazer aquele problema da IMO, gente. É porque tem o ponto de Fermat, que também é algo importante. Bom, eu vou fazer aquele problema da IMO que eu já deixei na aula passada. É o último da... Aliás, eu vou precisar que você olhe para mim, porque a gente só tem esse material aí. Porque teve um engano aqui no Rio. Foi impresso o material da aula 14 de teoria dos números e não de geometria. Fala enunciado aí para mim. É o último, é o da IMO. Seja ABCDEF no hexágono convexo. ABCDEF é um hexágono convexo. AB igual a BC. Que tem um monte de condições, né? AB igual a BC igual... AB igual a BC igual a CD. DE igual a EF igual a FA. DE igual a EF igual a F... Não, DE. Bom, vou fazer direito isso. Como eu fiz ali, vamos fazer primeiro um rascunho, né? Aí o rascunho você já desenha o hexágono, marca tudo, depois a gente melhora. A, B, C, D, E, F. Isso, eu fiz um heptágono, é isso? Fiz um hexágono de 7 lados, beleza. Ok, tá bom? Então, de novo, João, AB igual a BC igual a CD, é isso? Tá. E o outro é o quê? DE. É que era para partir do E, eu parti do A. DE, EF e FA. Então, esses 3 segmentos têm mesmo comprimento e esses 3 segmentos têm mesmo comprimento. Vai, beleza. O que mais? O ângulo BCD igual ao ângulo FA. O ângulo BCD, esse aqui, é igual ao EFA, esse aqui. Que são iguais a π sobre 3. Ambos iguais a π sobre 3, 60 graus. 60 graus, tá. Sejam G e H os pontos no interior do hexágono, AGB igual a DH, que é igual a 2π sobre 3.
G e H pontos no interior, tais que, como é que é? AGB. AGB. AGB vai ser 120 graus? Isso. E DHE também. E DHE também. Tá. Então tem um ponto G aqui, tal que esse ângulo é 120 graus, e H, um outro ponto aqui, tal que esse ângulo é 120 graus. Em princípio, esse ponto G e esse ponto H não são únicos, né? Não são fixos. Mas, enfim, a gente consegue ver que, enfim, dá para construir. Tem algum jeito de construir essa figura, né? Mas vai, continua aí. Aqui. Prove que... Mais GB, mais DH, mais DH, mais HE, maior ou igual a CF. Vai, fala de novo. AG, AG, mais GB, GB, mais GH, mais GH, mais DH, mais DH, mais HE, mais HE, maior ou igual a CF. maior ou igual a CF. Beleza. Então, o primeiro passo é, como é que a gente constrói essa figura? Eu acho que essa vale a pena fazer no computador, hein? Deixa eu fazer o esqueleto primeiro. Se a gente realmente achar necessário, a gente faz no computador. E aí? Como é que a gente constrói essa figura? Então, o ponto G e o ponto H, eles estão em cima de uns arcos capazes, né? Arco capaz de 120 graus no AB, arco capaz... A gente não precisa se preocupar em desenhar o G e o H por enquanto, não. Vamos pensar em desenhar o hexágono. Dá vontade de desenhar uns triângulos equiláteros aí, né? Porque tem esse 60 graus é formado por dois segmentos iguais e esse outro 60 graus também. Então dá vontade de formar um triângulo equilátero azul e um laranja, né? E o que esses triângulos equiláteros têm em comum? Nada. Né? Por enquanto, nada. Mas, beleza. Acho que isso aqui é o segundo rascunho, porque ainda não é a figura. Mas vai ser assim: um triângulo equilátero azul, um triângulo equilátero laranja. Ah, bom, acho que já dá para... tá, esse triângulo equilátero azul é C... vamos ser um pouquinho mais cuidadosos. Perdão, D, C, B, certo? E BA tem esse mesmo tamanho, essa mesma medida azul, certo? Então a gente pode já traçar a circunferência de centro B e raio igual ao lado desse triângulo equilátero, certo? Porque em algum lugar dessa circunferência, quer dizer, um outro segmento azul aqui, vai estar o ponto A, que é ponto desse triângulo equilátero. E a distância do D ao E também é a mesma do lado desse novo triângulo equilátero, certo? Tá. Tá, então se eu chutar o triângulo equilátero azul, se eu chutar um ponto A a essa distância azul do B, eu posso chutar bom, aí eu chuto o lado do outro triângulo equilátero. Beleza, agora eu não chuto mais. Eu chuto o lado, mas aí ao chutar o lado, eu primeiro desenho uma circunferência de centro D e raio laranja,
nessa circunferência de centro D, raio laranja, eu chuto um ponto aqui que vai ser o ponto E, e aí depois eu desenho o triângulo equilátero EFA, certo? Eu estou quase com vontade de fazer o desenho no computador já, mas ou de novo, mas enfim, vamos tentar. Parece que dá para chutar bastante coisa. Ok, aí no DE e no BA a gente faz aquele... Tá. Ok. Ok. Acho que agora eu já sei desenhar. Bom, isso que eu já conheci esse problema, tá? E aí chegaram 2 pessoas agora que estavam na Semana Olímpica. Não, eu fiz esse problema, não foi na última Semana Olímpica, foi na Semana Olímpica retrasada. Mas não foi pro... Ou foi? Foi pro nível 3? Foi para vocês? Foi, né? Foi com vocês. Então, eu já fiz esse problema numa Semana Olímpica, mas os problemas... Boa parte dos problemas bons são assim, a gente pega eles de novo e a gente redescobre, né? Então eu estou redescobrindo, e agora... Enfim, agora eu já sei como construir melhor. Porque o que aparece aqui? Né? Então esse é realmente um segundo rascunho. O que aparece no segundo rascunho? Aparece que você tem esse segmento AD aqui, e você tem uma mediatriz desse segmento AD que é interessante, certo? Porque a mediatriz do segmento AD passa por... O auditório inteiro aqui respondeu, vocês precisavam ver. Essa aula está sendo gravada, vocês sabem, né? Então, o pessoal assiste depois e tudo. Tem gente que assiste mesmo. Tem. Mas o microfone só pega o que eu falo, então vocês não conseguiram ouvir, né? O auditório respondendo. Mas o B e o E estão na mediatriz de DA, né? Aliás, aproveitando que vocês chegaram, acho uma solução bonitinha para esse problema aqui, que a gente só conseguiu fazer por trigonometria, pô. Pega um anunciado aí com o João. Que é bom que a gente já deixa gravada a solução para o pessoal que está estudando em casa. Então, gente, voltando. Vocês viram aqui, né? Porque o B é equidistante do D e do A, e o E também. Então agora acho que a gente tem um bom plano para fazer a figura. Vê se você concorda. A gente pode fazer essa figura assim. A gente começa com o D e o A. Bom, isso aqui talvez seja o terceiro rascunho. Mas a gente começa com o D e o A. Agora a gente traça a mediatriz deste segmento. Agora os nossos chutes vão ficar melhor, quer ver? Agora a gente chuta um ponto em cima da mediatriz e chama ele de ponto B, tá? Agora sim, a gente desenha o triângulo equilátero de lado BD para fora. E o terceiro vértice desse triângulo equilátero vai ser o C. Legal. Acho que a gente não vai precisar do computador, não. Acho que vai ficar um desenho razoável aqui no quadro.
E depois a gente chuta outro ponto aqui na mediatriz, para baixo, né, para o outro lado do B. Ponto laranja aqui, que é o E, né? E agora, DE e EA tem a mesma medida. E essa é a medida desse outro triângulo equilátero que a gente vai desenhar para cá, mais ou menos aqui. E esse vai ser o ponto F. Certo? Com isso, nós descobrimos um método bastante eficaz para fazer a figura. A figura não é única, como vocês podem perceber. A gente teve... Bom, chutar o DA não é exatamente um chute, porque o DA tem que ser alguma coisa, né? Mas depois disso, a gente chuta um ponto qualquer aqui, o que agora já depende, já varia o formato da figura, porque vai mudar a relação entre o tamanho de BD e DA, então vai mudar algum formato da figura. Então, dependendo de onde a gente escolhe o B e também dependendo de onde a gente escolhe o E, a gente tem um certo grau de liberdade. Mas a figura é essa aí. Tá? E agora a gente pode se preocupar com o G e o H. Certo? Então, segmento AB. Ah, legal. Segmento AB é o outro segmento azul que eu ainda não tinha desenhado aqui. E o ponto G, ele está no arco capaz de 120 graus sobre AB. Bom, esse arco capaz de 120 graus, agora, assim, agora que a gente tem uns triângulos equiláteros na figura e tal, né? Dá muita vontade de falar que esse arco capaz é o quê? Bom, fazendo esse cantinho aqui, a figura genérica. Gente, você tem um triângulo equilátero, certo? Tem a circunferência circunscrita, tá? Bom, a circunferência circunscrita ao triângulo equilátero é o arco capaz de 120 graus em relação a cada lado, certo? Ou é metade do arco capaz, certo? Por quê? Porque, como esse ângulo é 60, qualquer ângulo aqui embaixo é 120 graus, certo? Beleza? Então, um jeito esperto de desenhar esse arco capaz é copiar o triângulo equilátero que está aqui para cá. Inclusive, você vai manter a simetria em relação a esse eixo de simetria que apareceu naturalmente quando a gente construiu a figura, né? Essa mediatriz. Então, essa simetria pode ajudar a resolver o problema. Tanto que eu vou chamar esse ponto de C', porque tem cara de C', né? O simétrico em relação àquela mediatriz. E a circunferência circunscrita a esse triângulo equilátero aqui, ela vai nos dar aqui embaixo a posição do ponto G. Fazer. Então, G é um ponto qualquer dessa circunferência aqui, tá? Bom, agora vamos olhar para esse negócio aqui. Aparecem 3 segmentos envolvendo o ponto G naquilo que a gente quer provar. O AG, o GB e o GH. Vamos olhar para esses segmentos aqui na figura. AG e GB são os segmentos que formam o ângulo de 120 graus aqui, tá? E GH, bom, GH é o que vai do G para o H, que é o outro ponto que fica aqui no DE, né? Então tá, GH é o ponto que vai aqui no GE. Agora, o que a gente sabe sobre esses 2 segmentos? Bom, agora é uma questão de... Ou você sabe ou você não sabe? Não, peraí.
Eu quero provar que esse negócio é maior ou igual a CF, certo? Quem é o CF? Uma cor boa para o CF. Tem um giz roxo aqui. CF é isso aqui, tá? Eu não vou fazer o CF agora. Essa mesma construção que eu fiz para esse arco capaz, vamos fazer para o outro arco capaz do H também, tá? Então eu vou desenhar aqui o outro triângulo equilátero, usando o simétrico do F, que eu vou chamar de F'. Então, a minha primeira observação é a seguinte: eu quero provar que alguma coisa é maior ou igual a CF. Só que, na minha construção, apareceu naturalmente o simétrico de C em relação a essa reta e também o simétrico do F, o C' e o F'. Como são simétricos, é claro que a distância CF é a mesma distância C', F'. Certo? E o GA e o GB, eles têm alguma coisa a ver com C', certo? Porque eles estão no triângulo, estão na circunferência circunscrita ao triângulo equilátero que tem vértice C'. E os caras do H, né? Analogamente, os caras do H, o H está por aqui. Os caras do H, que são o DH e o HE, não são? DH e o HE, certo? Eles, de certa forma, têm a ver com F', ok? Então, eu quero provar que isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, é maior ou igual a CF, que é a mesma coisa que C', F', né? O que faria a gente resolver o problema? O que faria o problema acabar? Nós termos um caminho que vai de C' até F' e que tenha esse tamanho aqui, porque se tem um caminho de C' a F' que tem esse tamanho, qualquer caminho de C' a F' é maior ou igual do que o tamanho do segmento de reta que une C' e F'. Tá? Então essa é a ideia. Que resolve vários problemas desses de desigualdade de distâncias, né? Se eu monto um caminho, eu acabei, tá? E aí, o que falta agora, que não é... Enfim, não é muito simples se você nunca viu, mas se você teve essa ideia, de repente você consegue construir. Mas quer relacionar... eu quero outra cor. Eu quero esse amarelo aqui. Isso. Então, acontece que o C' G, né, eu falei aqui algumas vezes, o G tem a ver com o C', beleza. Então, a distância do G ao C', o segmento G'. O que ele tem a ver com os outros segmentos da figura? Tá? Isso nós já vimos aqui pelo menos uma vez. Nós já vimos aqui no curso. Está gravado. Essa propriedade. Tá? E tem algumas boas demonstrações para ela, mas realmente a demonstração que a gente fez aqui, que é por Ptolomeu, é a mais simples. Se você conhece Ptolomeu, é super direta. Porque, repara que aqui você tem um quadrilátero inscrito na circunferência, certo? E esse G' é a diagonal que faltava, certo? Porque na figura que a gente tinha aqui, já estavam traçados todos os lados e uma diagonal desse quadrilátero. Só faltava, essa aqui é a diagonal que faltava, certo? Então é natural, se você pensa em calcular ela, é natural usar Ptolomeu. E aí, talvez você se surpreenda. Ou se você já viu isso em algum lugar, talvez não. Mas... vamos lá, a gente já fez isso, mas eu vou fazer de novo. É bom que a gente lembra Ptolomeu.
No quadrilátero AGBC', eu vou aplicar o teorema de Ptolomeu. Como é que é o teorema de Ptolomeu, né? Vamos lá, vamos lembrar, para quem não lembra. O produto das diagonais, as diagonais aqui são AB e GC'. O produto das diagonais é igual à soma dos produtos dos lados opostos. Lados opostos desse quadrilátero. BC' com GA mais AC' com GB. Ok? Esse é o teorema de Ptolomeu aplicado a esse quadrilátero inscritível. Eu posso aplicar Ptolomeu porque ele é inscritível, certo? Quando não é inscritível, aí a gente só tem uma desigualdade de Ptolomeu. Mas quando é inscritível, é uma igualdade. Bom, como você já viu ali, AB, BC' e AC' são lados de um triângulo equilátero, certo? Então são todos iguais. Simplifica. E a gente descobre que esse segmento amarelo, ele é igual à soma desses dois verdes. Que sorte, né? Isso é justamente o que a gente precisava. Então, esse amarelo é a soma desses dois verdes. Analogamente, este outro amarelo aqui vai ser a soma dos outros dois verdes. E, portanto, a soma dos 5 verdes, esses 5 verdes daqui, essa soma é igual a soma dos 2 amarelos mais esse pedacinho verde do meio. Isso é exatamente um caminho entre C' e F', né? Certo? E aí o problema está resolvido. Ok? Vamos terminar de escrever. Isso aqui, analogamente, HF' é igual a D mais HE. Certo? Logo, aquilo ali, AG mais GB mais GH mais DH mais HE é igual a AG mais GB é, vou até escrever ao contrário, C'G. GH eu deixo GH mesmo. O DH mais HE é o HF'. Certo? Acontece que C'G, GH, HF' é o comprimento de um certo caminho que vai do C' ao F'. Portanto, ele é maior ou igual ao menor caminho possível entre C' e F', que é o segmento C' e F'. Só que pela simetria em relação àquela mediatriz, ele é igual a CF. Então, tem vários motivos pelos quais eu gosto muito desse problema. Um deles é esse, né? A gente vai procurando uma forma de desenhar a figura, né? Procurando uma forma de desenhar a figura, a gente acha essa mediatriz. E essa mediatriz, ela acaba tendo um papel muito importante na solução final. Porque aí você percebe que através da mediatriz se relaciona esses triângulos equiláteros com os arcocapazes, né? Porque é uma coisa que poderia incomodar, porque o triângulo equilátero está aqui
e o arco capaz de 120 graus está ali, né? E essa simetria em relação à mediatriz ajuda a juntar esses dois elementos do enunciado, né? O arco capaz de 120 graus e o triângulo equilátero, e que é o que acaba ajudando, ajudando a dar mais um passo, né? Porque depois disso você ainda tem que lembrar ou deduzir essa propriedade aqui do triângulo equilátero para poder concluir o problema. Tá? Beleza? Então esse é realmente muito bonitinho. E como eu já tinha sugerido ele na aula passada, eu não queria deixar de fazer. E é isso, a gente vai ter que encerrar hoje agora, porque o pessoal vai fazer mais um simulado aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.